Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a audição do Sr. Ministro da Presidência, com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro da Presidência a disponibilidade para este agendamento que foi feito no final da semana passada e, portanto, a Sra. Ministra da Modernização será objeto de um reagendamento, porque era o agendamento que estava inicialmente previsto, devido a uma incompatibilidade da agenda. O Sr. Ministro teve a amabilidade de hoje poder comparecer. Cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá. Tratando-se de formato pergunta-resposta, trata-se da grelha constante da página 18 do nosso regulamento, em que, sendo o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Grupo Parlamentar requerente, irá dispor até 8 minutos. E, portanto, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faço favor, a palavra é sua, 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há algumas questões que ainda estão por responder relativamente à decisão do Governo de alterar um decreto-lei de forma ad hoc ou particular para aumentar ou permitir aumentar o salário de um cargo público em particular. Desde logo porque o primeiro decreto-lei que é publicado pelo Governo e que cria a Secretaria-Geral do Governo cria uma política remuneratória e que foi escolhida pelo Governo e publicada em decreto-lei. 5 meses depois, esse decreto-lei é alterado e o Governo altera a sua própria política remuneratória para excepcionar o Secretário-Geral da limitação que o próprio Governo tinha criado. E a primeira pergunta é óbvia. O Governo tem vindo a defender que altos cargos e altos lugares ocupados por pessoas altamente qualificadas e muito competentes têm de ser pagos acima do Primeiro-Ministro. É uma contradição nos termos, porque assume que essas pessoas são mais competentes ou responsáveis que o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República. Não me parece que seja assim que se mede a competência ou a responsabilidade, seja de quem for. Mas se entende que os lugares de topo devem ser pagos acima do salário do Primeiro-Ministro, porque é que fez um diploma que tinha como limite salarial, quando criou a Secretaria-Geral, o salário do Primeiro-Ministro? Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro da Presidência. Muito obrigado, Sra. Deputada, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, relativamente à questão geral, porque a Sra. Deputada colocou ambas da reflexão que o Governo faz sobre os limites e a seguinte específica sobre este cargo. Não sou só eu, nem só o Governo, que entende que há salários no Estado, setor público administrativo, setor público empresarial, que podem receber acima do Primeiro-Ministro. A Sra. Deputada também acredita nisso. Eu lembro-me de ter discussões com a Sra. Deputada no passado e a propósito dos salários da Caixa Geral de Depósitos, enquanto defendia um limite de a média dos últimos 3 anos, a Sra. Deputada, com o Partido Socialista, então, decidiu remover ou apoiar ou obstar à remoção de qualquer limite. Aliás, eu creio que o país deve refletir, e nós este semestre tomaremos iniciativas nesse quadro, sobre a coerência dos 6 regimes atuais de vencimentos e limites de vencimentos na administração pública. Nós temos o dirigente do setor público administrativo, que tem o limite do salário base do Primeiro-Ministro. Temos o gestor público, portanto, uma empresa pública normal, que tem já o limite não do salário base, mas do salário total, que tem uma diferença significativa de 45% do Primeiro-Ministro. Temos os gestores de empresas públicas, supostamente em mercado concorrencial, onde não se aplica o limite do Primeiro-Ministro, o que se aplica é a média dos últimos 3 anos. Temos depois a Caixa Geral de Depósitos, por decisão também da Sra. Deputada e do Partido Socialista, não há limite nenhum.
Temos depois os reguladores, com alteração, também intervenção da senhora deputada, como deputada, onde os limites ultrapassam o do Primeiro-Ministro e andam, aliás, os salários à volta de 11 mil euros dos reguladores. E depois temos os institutos públicos especiais, onde está, por exemplo, estão, por exemplo, as CCDRs, ou estão, por exemplo, está o diretor executivo do SNS, onde se aplica também salários acima do Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho que o país deve discutir isto. Pronto. Relativamente a este cargo específico, que fique claro, o Governo não criou nenhum limite novo. O que o Governo fez, fixou inicialmente em junho, julho, um valor de tabela e aplicar-se-ia depois a regra geral relativamente à possibilidade de ter o vencimento de origem. E sim, durante o resto do ano, enquanto preparávamos a criação e a instalação da Secretaria-Geral do Governo, entendemos que havia uma necessidade, ou enfrentávamos dificuldade na atratividade da função. E nessa medida o que nós decidimos foi, em vez de ir criar limites novos ou eliminar limites, como aconteceu, por exemplo, com a Caixa Geral de Depósitos, foi dizer assim, se existir na administração pública algum outro, ou no setor público empresarial, no Estado no seu conjunto, suportado, portanto, pelos contribuintes, salários já definidos antes, nós admitimos que esses salários, pessoas com esses salários, mesmo que sejam superiores, possam também estar na Secretaria-Geral do Governo, não apenas como Secretário-Geral, mas como Secretário-Geral adjunto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Usa a palavra ainda, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Ministro, aquilo que não explicou é, se isso tudo é verdade e se entende que o Secretário-Geral tem que ter um salário acima do Primeiro-Ministro, porque é que fez um diploma em que limitava o salário ao salário do Primeiro-Ministro? Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria, se me permite, a correção, Sra. Deputada. O diploma 43B de 2024 fixa um valor de tabela, que nem sequer, Sra. Deputada, já agora está, como o resto do setor público administrativo, limitado ao salário base do Primeiro-Ministro. Está acima. Em vez de 5 mil e qualquer coisa euros, são 6.200 e qualquer coisa euros. Mas esse é o salário de tabela. E depois, como a Sra. Deputada também creio que aceita pelo seu histórico de votos, há uma outra possibilidade, para além da tabela, que é receber o vencimento de origem. E é essa questão que está onde não havia nenhuma regra especial relativamente ao vencimento de origem, foi criada uma regra para toda a Secretaria-Geral em que se permitisse ter o vencimento de origem dentro da administração pública e apenas salários públicos, ou seja, é o salário de tabela ou de origem se for mais alto, mas de origem definido já dentro da administração pública. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro gastou até agora 4 minutos e 5, é só para clarificar, porque o cronómetro do Sr. Ministro volta sistematicamente ao zero e, portanto, vamos ter que ir somando. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça. Eu compreendo a explicação, Sr. Ministro. O que eu continuo sem compreender é porque é que não foi previsto no decreto inicial que quem fosse convidado para a Secretaria-Geral do Governo pudesse ganhar o salário de origem e foi estabelecido um limite, sendo ele o salário do Primeiro-Ministro ou mais 500 euros que o salário do Primeiro-Ministro. Mas era possível, era possível pela lei geral, só que o limite que seria aplicável pela lei geral do salário base do Primeiro-Ministro era, se quiser, um limite e uma possibilidade inativa, porque esse valor é inferior ao salário de tabela. Para podermos alargar, o que nós fizemos foi simplesmente permitir que outros salários já definidos dentro do Estado pudessem também ser elegíveis para a Secretaria-Geral do Governo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada ainda, faça favor. Eu continuo sem perceber porque é que foi necessário fazer essa alteração 5 meses depois e ela não foi prevista no decreto inicial. Eu disse há pouco, nós criámos com uma tabela, aliás, vinha inspirado com o grupo de trabalho que tinha preparado os diplomas iniciais, creio que o Partido Socialista, a ideia que tinha, concordava com aquele valor de tabela. À medida que fomos preparando a instalação, sentimos uma dificuldade que temos em outras áreas da atratividade. Já agora, para informar a Sra. Deputada, nessa busca, nós identificámos, já depois do decreto-lei aprovado e estar em circuito legislativo, uma shortlist de 5 pessoas, onde estava a pessoa que foi inicialmente designada e onde estava a pessoa que acabou de ficar,
todas as 5 pessoas que nós identificámos como ideais, com experiência pública, ganhavam mais do que a tabela e ganhavam mais, creio que quase todas, que o Primeiro-Ministro. 3 das 5, se quiser, este regime seria potencialmente aplicável porque trabalham no universo público. Muito obrigado. Da ata constará que o Sr. Ministro da Presidência usou da palavra depois de lhe ter sido concedida pelo Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já me parece uma explicação um pouco mais razoável. A pergunta seguinte é, se o Governo assume que quer alterar a política remuneratória, porque depois que foi à procura de candidatos, queria pagar acima a esses candidatos que procurou e às pessoas que convidou e, portanto, fez um decreto para permitir convidar pessoas em específico, porque é que quando faz esse decreto, essa alteração, que depois é publicada a 26 de dezembro, não assume que é para alterar a política remuneratória e diz que é para alterar um modelo organizativo das entidades com responsabilidade em matéria de estudos, planeamento e avaliação de políticas públicas? Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra ao Sr. Ministro, faça favor. Eu repudio totalmente essa argumentação. Não há nada mais público e mais assumido que uma norma que consta um diploma. E seguramente a senhora deputada já votou e já apresentou muitos diplomas com muitas normas e nem todas as normas são exatamente sobre o tema geral do título do diploma. Muito obrigado. A palavra à senhora deputada Mariana Mortágua ainda, faça favor. Mas esta era especificamente para alterar uma política remuneratória. Não era para mais nada a não ser isso. E, portanto, a pergunta mantém-se. Porque é que não é assumido que a alteração que é para fazer é para alterar a política remuneratória e é dito que é para alterar o modelo organizativo? Ou seja, porque é que não foi assumida à cabeça? Se isso é uma questão em que o Governo tem orgulho, porque é que não a assumiu quando publicou o decreto? É preciso ler e chegar ao articulado para perceber qual é a intenção do Governo. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Palavra ao Sr. Ministro, faça favor. Senhora Deputada, um Governo que põe uma norma no Diário da República, no Diário Oficial, que é publicado para todos os portugueses lerem, parte do pressuposto que qualquer português, para compreender, ou os portugueses interessados, incluindo a senhora Deputada, para compreender a posição e a vontade do Governo, lê o diploma. E o diploma tem lá preto no branco a opção. Portanto, ela foi assumida, não foi escondida. Está num diploma, no documento oficial do Diário da República. Assumido. Mais transparente que isto não existe. É o Diário Oficial, fica para a história para sempre. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda a Sra. Deputada Mariana Mortágua. O Governo, para alterar o decreto, teria de publicá-lo e, portanto, essa é a exigência sempre. A questão é se o publica e se faz essa alteração sendo transparente relativamente ao propósito dessa alteração ou não faz, porque a publicação é sempre obrigatória. O resto é a escolha do Governo quando apresenta o decreto e como justifica e como o altera. A última pergunta tem a ver com as questões salariais do Banco de Portugal. Porque se o Governo acha perfeitamente normal os salários que são pagos no Banco de Portugal, tanto que acha que abriu uma exceção para poderem ser reproduzidos na Secretaria-Geral do Governo, porque é que sente a necessidade, depois de sair a público qual era o salário de Helder Rosalino, de marcar uma reunião da Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal para discutir os vencimentos do Banco de Portugal? Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro ainda dispõe de 2 minutos. Eu creio que para concluirmos o tema da transparência, eu repudio totalmente afirmações que digam que um Governo ou um Parlamento que publique escolhas suas, deliberações suas, no Diário Oficial não seja transparente. Não há documento mais transparente do que isso. E quando os deputados perguntam sobre isso, o Governo disponibiliza-se imediatamente para aqui vir. Com transparência total. Portanto, não percebo onde é que vem a tese de que nós metemos uma coisa numa lei, publicamos em Diário da República e não somos transparentes. Se a norma não fosse clara, a norma é claríssima, assume o seu propósito. Aquelas normas do artigo 14º são o português mais assumido, mais reconhecido, a linguagem mais evidente da escolha que fizemos. Nós assumimos a escolha que fizemos.
E assumimos de forma transparente, não é numa portaria, não é num despacho, é no Diário da República, primeira série, oficial, dizendo aos portugueses, aprovado já agora a 12 de dezembro e não no dia de Natal, mas já agora nós trabalhamos praticamente todos os dias. E todos os dias são dias importantes para melhorar o país. Relativamente aos salários, porque efetivamente o que está em causa, se o salário é alto ou não, é um salário pago pelos contribuintes portugueses, e a senhora deputada conhece muito bem o setor financeiro e o regulador, sabe perfeitamente que um salário mais alto no Banco de Portugal significa, no limite, menos dividendos, menos dinheiro no Orçamento de Estado, mais um esforço para o contribuinte. Salários mais elevados no Banco de Portugal são, de facto, salários mais altos pagos pelos contribuintes. A escolha da política salarial é uma escolha da administração do Banco de Portugal no exercício da sua independência. Nós não tomámos nenhuma decisão sobre aquele salário elevado. Ele existia. E a nossa escolha foi, temos aqui um quadro que nós sabíamos, por informação, que tinha um quadro de funções, vamos dizer, no mínimo, muito menos ocupadas do que aquilo que seria a Secretaria-Geral do Governo. E nós achámos que seria também uma boa utilização dos dinheiros públicos que aquela pessoa, altamente competente, com o salário definido pela Administração do Banco de Portugal, pudesse ser aproveitada como Secretário-Geral do Governo. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo e a Sra. Deputada Mariana Mortágua, permita-me acrescentar, e bem, uma vez que não tem tempo para responder, deixa de aproveitar o tempo que lhe estava disponível. Segue-se então o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe também de até 8 minutos. Sra. Deputada Marina Gonçalves, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Eu vou voltar ao momento inicial de junho, quando é apresentado o PowerPoint com a primeira fase da reforma do modelo organizativo do Governo. E vou voltar à questão do procedimento e à ponderação. Quero acreditar que não foi uma mera repescagem do que estava na pasta de transição e houve efetivamente uma avaliação, ou pelo menos foi assim apresentado, quase como se não houvesse pasta de transição, da ponderação da reforma que seria feita do modelo organizativo. E uma das dimensões era efetivamente uma reorganização também daquele que seria o vencimento da Secretaria-Geral, nomeadamente do Secretário-Geral. E eu pedia-lhe que fosse um bocadinho mais concreto sobre a avaliação que fizeram à data sobre o vencimento e porque é que o consideraram ajustado naquela data. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro. Senhora Deputada Marina Gonçalves, muito obrigado pelas suas questões. De facto, a reforma que está a acontecer é a reforma que está a ser feita por este Governo. Agradecemos muito a todos os que nos precederam e contribuíram com reflexão e com trabalhos de estudo sobre muitas coisas, incluindo sobre diplomas legislativos. A diferença entre os governos que pensam e que fazem PowerPoints e a diferença entre um governo que pensa e faz decretos e os implementa, pode ser bem confirmada entre a experiência do seu governo a que pertenceu, que fez PowerPoints e fez reflexões e não fez e não tomou as decisões, e este governo que faz e que executa. Há uma diferença muito significativa entre o falar e o fazer. Com muitas diferenças já agora. Na versão de uma Secretaria-Geral Única desenhada pelo Governo a que a senhora Deputada pertencia, previa-se um quadro de dirigentes de 34 na Secretaria-Geral do Governo. Na nossa versão, esse número é de metade, sensivelmente. Relativamente à lógica da tabela das Secretarias-Gerais, o critério geral pareceu-nos um critério adequado que tinha sido proposto pelo Grupo de Trabalho e que constava também das discussões que tive com a minha antecessora, sua ex-colega de Governo, que era o secretário-geral receberia um pouco acima da média dos diretores-gerais de primeiro grau. Esse valor seria o valor que seria utilizado por referência para os secretários-gerais adjuntos, que muitos deles viriam da anterior posição de secretário-geral ou de secretário-geral adjunto das secretarias-gerais que se extinguiram. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Também nesse modelo organizativo e a propósito da execução e de executar, eu não vou falar das obras que estavam praticamente prontas e que inauguraram e que apareceram por milagre com este Governo, vou falar mesmo do procedimento e do concurso. Como é um Governo que executa, porque é que não executou o concurso para que os secretários-gerais adjuntos que já hoje estão no Governo pudessem estar de acordo com o procedimento legal já nomeados, tendo em conta que em junho apresentou a reorganização e podia ter lançado os concursos para executar, como diz, aquilo que está previsto na lei. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Como a senhora deputada bem sabe, houve muitas intenções que tinham que não passaram do papel. E, portanto, houve muito que fazer e continua a haver muito que fazer entre mudar o modelo, não criar duas entidades de serviços partilhados, designadamente, fundir mais secretarias-gerais que não estavam sequer equacionadas, fundir, portanto, dar uma ambição maior, bastante maior naquela reforma do centro do Governo. Isso foi feito. Já agora com mais racionalidade. Isto significou um trabalho, de novo, legislativo, que era aquilo que existia, mas depois da legislação, instalar uma entidade pública nova dá muito mais trabalho do que isso. É preciso montar as estruturas, é preciso distribuir as competências e é preciso criar os diplomas das entidades que se lhe sucedem. E, portanto, tal como a senhora deputada, provavelmente, não sei se individualmente, mas os seus colegas do Governo fizeram várias vezes, e fizeram a maior parte das vezes com entidades que já existiam. Quando se cria uma entidade nova, há quem escolha fazer uma comissão de instalação, nós preferimos não o fazer, quisemos ir direto à ação, ou seja, criar logo a entidade. Quando se designa uma entidade inicialmente, é normal nomear ou uma comissão de instalação e depois faz-se o concurso, ou então indicam-se as pessoas, nomeiam-se as pessoas em substituição. E depois o que é que o Governo tem? Numa lei, uma prática que a senhora deputada ou o seu Governo usou muitas vezes, dentro dos 90 dias lançam-se os concursos. O que aconteceu, e a senhora deputada, não sei se fez isso, mas o seu Governo fez muitas vezes, é desrespeitar o prazo de 90 dias e deixar em substituição. E, portanto, no nosso caso, o que lhe posso garantir é isto, senhora deputada. Nós fizemos as nomeações em substituição como a lei permite e temos 90 dias desde a nomeação para lançar os concursos. E garanto-lhe que isso vai acontecer. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. António Marino Gonçalves. Em conclusão, que eu sei que é difícil de fazer, não executaram, não cumpriram o procedimento e, portanto, tiveram que nomear em regime de substituição porque não lançaram os concursos. Não é difícil de fazer, é de dizer, é mesmo isto, é a execução deste Governo, daquilo que estava definido com poupa e circunstância desde junho na reforma administrativa deste Governo. Vamos a dezembro. Já aqui falamos sobre os motivos que levaram à mudança da lei, porque tentaram 3 pessoas que tinham um perfil ideal, que ganhavam mais e, portanto, precisavam de fazer essa alteração. Eu pergunto-lhe se isso basta para uma reflexão por parte do Governo ou se efetivamente concordam com o gestor, ao contrário do que acontecia já agora, quando discutíamos Caixa Geral de Depósitos, onde, na altura, o deputado Leitão Amaro, falava de um Governo completamente desmiolado e propunha uma regra que aparentemente é igual, que é da média do vencimento dos últimos 3 anos, e dizia que excepcionalmente podia ser utilizada para situações muito excepcionais. Eu pergunto-lhe se essa reflexão foi feita e já agora pergunto-lhe uma segunda coisa. Porque é que esta norma, que na altura o Sr. Deputado defendia, foi alterada não para referir o vencimento, mas para referir expressamente a média daquilo que foi auferido no ano anterior? Eu pedia-lhe que me explicasse esta divergência entre o deputado Leitão Amaro e o Sr. Ministro da Presidência quanto ao caso excepcional que aqui se colocou e o que é que o fundamentou efetivamente, porque tem que haver alguma ponderação fundamentada e excepcional, como aliás defendiam no passado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A diferença entre o Sr. Deputado Leitão Amaro e o Sr. Ministro, não é? Muito obrigado. Senhora Deputada, a diferença na execução é 0 execução, execução a acontecer. É simples. Na reforma da administração pública é isso. Execução 0 e execução a acontecer. Uma reforma a acontecer, palavras que não saíram do papel. Essa é a diferença entre nós aqui e noutras áreas. Segundo, o regime de substituição é um regime da lei, utilizado por vários, também para quando as entidades são criadas, se nomeiem em substituição e dentro dos 90 dias se lança ao concurso. E a senhora deputada, daqui a 90 dias, pode-me chamar aqui para perguntar o que é que acontece ao concurso. Porque nós cumprimos a lei. O regime de substituição é um regime da lei, que a lei prevê. E que a senhora deputada e o seu Governo usou como ordinário, tantas vezes.
E, portanto, situações de criação de instituições designadamente, como é o caso. Relativamente às comparações, o que é que nós temos? Quem discutiu e quem defendeu, a propósito da Caixa Geral de Depósitos, salários no setor público sem limite, que é o caso da opção para a Caixa Geral de Depósitos, sem limite, e quem defendia, eu não defendi uma nova regra, defendia a preservação da anterior, média dos salários dos últimos 3 anos. De onde? Do público ou do privado, em qualquer fonte. Porquê é que nós não a aplicámos aqui? Porque entendemos que, do conjunto de 6 regimes existentes, abrir a possibilidade de qualquer salário de origem, incluindo aplicar o regime da Caixa Geral de Depósitos, com o qual tínhamos discordado, era uma solução, se quiser, dos 6 regimes, o regime 4, que é o regime da Caixa Geral de Depósitos, que é o regime sem limites, não era a solução adequada. O ministro Leitão Amaro é coerente com o deputado Leitão Amaro quando disse que aquele regime era um regime errado e, portanto, na reflexão durante este ano, nós não queríamos que esse regime fosse aplicado aqui. Então, o que é que dissemos? Vamos permitir que um dos outros, que são os limites dentro da administração pública, sejam aplicáveis. Porquê os últimos 12 meses? Porque essa é a regra geral utilizada para dirigentes quando se pondera que tem uma grande função. É impedir que o governo ou a instituição dirigente que está a pensar nomear alguém faça um aumento de última hora para empolar o vencimento de origem. E com isso se garante que o passado e a média passada é a que se aplica. É, aliás, a regra geral da lei portuguesa, são a média dos últimos 12 meses. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada. Eu vou fazer ainda algumas perguntas, mas depois também deixarei para a segunda ronda em função do tempo do Sr. Ministro. Eu deixava-lhe 2 perguntas sobre isto e pedia-lhe, porque ainda vão mais perguntas, se conseguir ser mais conciso, tendo em conta o tempo. Onde é que essas regras da administração pública para a definição de vencimentos estão? Pedia-lhe mesmo concreto, falou em 6 regras, perguntava-lhe onde é que elas estão, e esta regra que foi aqui aplicada, onde é que ela é aplicada hoje ou onde é que ela foi aplicada no passado? Muito obrigado. Sr. Ministro, para responder, faço favor. Muito bem. Dirigentes da administração pública, a lei dos dirigentes da administração pública. Estatuto de gestor público tem 2 regras diferentes. São 6, Sr. Deputado, eu lamento que não tenha ouvido a audição desde o princípio. Há 6 regras que permitem dirigentes do Estado terem limites diferentes. E, portanto, Estatuto do Dirigente, Estatuto do Gestor Público com 2 regras, as gerais e as empresas chamadas concorrenciais, um regime especial para a Caixa Geral de Depósitos, os regimes da Lei dos Reguladores, 5º, 6º, Institutos Públicos Especiais, 6º regime. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro dispõe ainda de 30 segundos. Eu vou voltar a esta questão e depois na segunda ronda vou a outra. Eu perguntava-lhe então qual desses regimes é que aplicou aqui e que situações semelhantes é que existem. Em 30 segundos, Sr. Ministro. Nós, basicamente, o que nós utilizámos foi o regime de referência do quadro de dirigentes, adotando como limite os vencimentos já existentes no setor público. E, portanto, não fixámos um salário novo e demos por aceitos salários já pré-fixados no setor público. Muito obrigado. O Sr. Ministro tem 10 segundos. A Sra. Deputada Marina Gonçalves vai fazer uma pergunta compatível com os 10 segundos. Faça favor. Não, eu vou deixar parte das perguntas para a segunda ronda, mas ainda sobre isto, e para que sejamos claros, não aplicou nenhum destes regimes, criou um regime novo à medida, e não estou a adjetivar, à medida da Secretaria-Geral do Governo, como aqui acabou de nos confirmar. E, portanto, foi um novo regime, estão no direito de o criar, mas é um novo regime e que não é aplicado em lado nenhum. Eu ainda sobre o momento de dezembro e depois dentro do tempo, se conseguir responder a esta questão, e voltando a uma questão que já aqui foi referida, efetivamente, houve uma opacidade enorme como a informação foi partilhada e como eu tenho tempo, eu vou explicar porquê. Um governo, quando toma uma decisão, faz logo a seguir um comunicado do Conselho de Ministros.
e faz uma conferência de imprensa, onde o Sr. Ministro estava presente. E a seguir, efetivamente, tem o procedimento normal, legal, de mandar para a Casa da Moeda para poder ser publicado o diploma. Há aqui uma diferença entre aquele que é um compromisso e uma obrigação legal e aquela que é uma obrigação ética e política de um governo. Sobretudo quando é um governo que em junho apresenta o novo modelo organizativo do governo e apresenta um conjunto, na altura apresentou como uma das medidas a nova fixação do vencimento da Secretaria-Geral. Quando chegamos a dezembro, o comunicado do Conselho de Ministros que eu tive a oportunidade de ver fala nesse ponto da fusão da Secretaria-Geral do Ministério da Economia. E bem, era uma das matérias desse diploma. Mas em nenhum momento refere uma alteração que não tem a ver com a fusão. E eu não sei, mas até do ponto de vista logístico, está na casa perfeita para falar sobre isso, eu diria, quando tem uma alteração que não diz respeito àquela matéria, ela deve estar na epígrafe, pelo menos, do comunicado do Conselho de Ministros, porque eu estou a fazer 2 alterações. Pelo menos era assim que nós funcionávamos a bem da transparência. E eu estou a fazer a fusão, mas estou a fazer outra coisa que nada tem a ver com a fusão, tem a ver com o funcionamento e os vencimentos da Secretaria-Geral. Mas mais, quando faz a conferência de imprensa, também não há nenhuma informação sobre a questão da mudança do vencimento e a fundamentação. E permita-me dizer que é muito importante que essa fundamentação e essa transparência seja devida nessas conferências de imprensa, porque a verdade é que não é uma matéria de sumenos na discussão política e na discussão pública, não é? Independentemente das posições, eu já não estou a falar sobre a decisão em concreto, estou a falar sobre a transparência da decisão. E, portanto, sim, houve aqui alguma opacidade. Eu ouvi o Sr. Ministro dizer à Sra. Deputada Mariana Mortágua que não houve nenhuma maior transparência do que publicar em Diário da República, era o que faltava decidir isso por despacho. Ainda bem que pelo menos cumprem a lei. Nós não estamos a falar da questão legal. Não estamos a falar da questão legal. A nossa questão é procedimental, moral e política, que é o Governo ter definido e apresentado com papel e circunstância uma alteração ao modelo organizativo do Governo, ter colocado os vencimentos como porque era uma das dimensões dessa alteração, e no meio de outro diploma fazer uma alteração que não era assim tão irrelevante, que não era assim tão parecida, como já aqui vimos, ao que existia, porque é um novo modelo, e que por isso devia ser, pelo menos, devia-se ter havido essa transparência, e já agora, naquele que é o momento de comunicação das medidas que o Governo apresentam, sem prejuízo do que podemos fazer agora. Não está em causa nós podemos fazer agora, claro que podemos. Mas também permita-me perguntar-lhe o porquê de ter havido esta decisão de não falar de uma matéria que foi incluída num diploma, acho que estamos todos de acordo, onde não devia estar, pelo menos não era o seu objeto, que era o da fusão do Ministério da Economia. Se me disser que está de acordo, pondere uma das suas pastas, que é a pasta da Presidência, porque pelo menos do ponto de vista logístico, há aqui vários juristas que vão dizer não é assim que se faz, e fazíamos todos. Fazíamos, efetivamente, mas pelo menos comunicamos. Alteramos o objeto do diploma, porque alteramos, já não é só a fusão, tem uma segunda matéria, ela tem que estar no comunicado que fazemos. E por isso eu pergunto-lhe, foi porque foi metido no Conselho de Ministros à última da hora e, portanto, esquecemos de mudar o comunicado do Conselho de Ministros? Foi por opção política? Ou foi por uma dimensão, porque pode existir, pode-me dizer que é essa, por uma dimensão de irrelevância que deu ao facto de estar a aumentar e a criar um novo regime de vencimento para o Secretário-Geral da PCM? Perguntava-lhe qual foi o motivo para simplesmente ter ficado omisso de toda a comunicação, até à publicação legal do diploma, obviamente, que é um passo legal que precisa de acontecer. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Ministro ainda dispõe de 10 segundos. Seguir-se-á o Grupo Parlamentar do PSD, porque eu antecipo que o resto da resposta fique para então. Sr. Ministro, em 10 segundos, faça favor. Eu não percebo a sua fixação, Sra. Deputada. Deixe-me só dizer-lhe isto. Quando anunciámos o decreto-lei que cria a Secretaria-Geral do Governo, nem no comunicado, nem no briefing do Conselho de Ministros, nem porque a Sra. Deputada uma vez se preocupou com isso, anunciámos o salário. A Sra. Deputada não me chamou aqui, nem me chamou a PAC por não ter anunciado o salário no comunicado nem no briefing. Portanto, está a criar uma fixação de uma história que não existe. A solução é tão transparente que consta de um decreto-lei explicado bem, no detalhe, sem referências ímpias ou indiretas. Não há nenhum título de diploma legislativo que contenha o sumário de todas as medidas. Este diploma altera 5 regimes. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que disporá igualmente de até 8 minutos. Sr. Deputado Marco Claudino, passo a ler. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Srs. Deputados. Vou tentar fazer mesmo aquilo que, de forma o acordo de cavalheiros que fizemos antes, de tentar mesmo cumprir os 5 minutos e não fazer como o Partido Socialista, que depois utiliza quase 3 minutos, quando o Sr. Ministro só tinha 10 segundos para responder. Sr. Ministro, eu creio que a audição de hoje está a ser muito clara, porque todas as narrativas que foram associadas a esta situação estão a ser perfeitamente desmontadas. A primeira tem a ver com, que já foi referida pelo Bloco de Esquerda, pela Sra. Deputada Mariana Mortágua e agora pelo Partido Socialista, pela Sra. Deputada Marina Gonçalves, é de que o Governo não foi transparente. Se há Governo que foi transparente, é este de forma muito clara e assumindo de forma clara, não só antes como depois. Nós tivemos no debate quinzenal o Primeiro-Ministro a dizer que, ainda que o Dr. Hélder Rosalino não tivesse saído, portanto, se tivesse mantido, ele nunca deixaria cair. Porquê? Porque assumia que esta função e a pessoa que tinha sido nomeada devia manter-se com o salário assumido para este cargo, pela importância que tem. A segunda matéria, que eu acho que é um tupete completo do Partido Socialista. O Partido Socialista foi o campeão das nomeações em substituição e o campeão do incumprimento do prazo legal. A Sra. Deputada Marina Gonçalves está tão preocupada com o epígrafe do Conselho de Ministros e parece que nada preocupada com o incumprimento da lei de abrir concursos dos 90 dias após a nomeação por substituição. A Sra. Deputada Marina Gonçalves, porventura, não ouviu a resposta, mas é que a nomeação ocorreu no final de dezembro, início de janeiro, e, portanto, creio que em janeiro estamos dentro do prazo. O problema foi que o Partido Socialista não cumpriu. Não, conta o prazo a partir naturalmente, da nomeação e substituição, como a Sra. Deputada Marina Gonçalves bem conhece. Levantar esta questão, depois de ter tido um Governo campeão das nomeações e substituição e com o incumprimento reiterado do prazo de 90 dias para abrir o concurso, é algo, de facto, é um descaramento completo. Mas esta oportunidade que temos aqui também é importante para valorizar o espírito reformista concreto de execução, não desvalorizando que houve trabalhos preparatórios, que é uma medida do PRR em muitas medidas, que em larga medida também, por parte do Partido Socialista. Mas, como o Sr. Ministro disse bem, é preciso executar PowerPoints, que foi a primeira expressão que a Deputada Marina Gonçalves começou, era de facto uma prática muito comum do anterior Governo. E é preciso executar, e executa, e o país precisa de facto de saber, porque depois da espuma desta situação é preciso ir àquilo que é importante. A criação desta Secretaria-Geral vai extinguir 8 secretarias-gerais atuais, do Ministério das Finanças, da Presidência do Conselho de Ministros, do Ministério da Justiça, da Educação e Ciência, do Ministério da Saúde, da Economia, do Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social e ainda do SEGER e ainda da Secretaria-Geral do Ambiente. Isto eu acho que é muito relevante e reduzindo, como foi dito há pouco, ainda mais dirigentes do que aquilo que estava previsto há pouco pelo anterior Governo e ainda, e isso é particularmente relevante, dando mais eficácia à administração pública. Aquilo que tem sido uma tónica deste Governo é a valorização da administração pública, que foi deixada em colapso pelo anterior Governo por escolhas políticas, em colapso. E, portanto, as primeiras medidas que o Governo tomou, não apenas para a parte de dirigente, mas também para a valorização remuneratória dos trabalhadores e para a dignificação da administração pública, é absolutamente crítico para os cidadãos, as empresas, as instituições, terem uma administração pública mais capaz e mais capacitada. Portanto, esta parte, quer da valorização da reforma, quer da transparência da decisão, quer, como aqui foi dito, assumir que nos próximos 6 meses é fundamental fazer uma reflexão para que estes 6 regimes, não diria dispersos, mas que concorrem entre si e que não dão clareza, é uma tónica que nós queremos naturalmente valorizar. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que lhe tenho, penso que verdadeiramente foram já suscitadas as questões que estavam no ar e que hoje ficaram bastante clarificadas, é qual é o sentido que o Governo tem para a valorização não só da administração pública, mas também dos dirigentes nos próximos 4 anos, 3 anos e meio do Governo e também os próximos passos que a reforma da administração pública vai encetar. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. A pergunta, enfim,
que não foi feita diretamente, o Sr. Deputado fez uma referência a isso, depois as senhoras deputadas que o antecederam passaram e não fizeram a pergunta. Justifica-se ou não, é adequado ou não um salário desta dimensão? E este salário é alto ou não é alto? Em primeiro lugar, o salário que Hélder Rosalino recebe no Banco de Portugal, já agora ele ia perder, segundo cálculos dele, 20, 30 mil euros ano, porque perderia, se assumisse esta função, deixaria de ter direito a uma série de suplementos, carro, plafond de cartão de crédito e valores variáveis. Mas o valor, sejam 14, 15 mil euros, é um valor elevado. E é um valor elevado, por comparação, seguramente, para quem, também no Estado, recebe o salário mínimo. Agora, esse é o ponto. E ele nem foi fixado, haver alguém no Estado com aquela função de consultor de uma entidade reguladora, não foi fixado por nós, não foi fixado pelo Governo, predatava-nos, não tivemos nenhuma influência nisso. Era ou não ajustado? O primeiro ponto, como eu creio que já procurei explicar aqui, era um salário que existia, com certas funções, o Governador responderá por elas, e nós entendemos que era possível mobilizar esta pessoa, que não seria substituída, e pôr aquele salário que os contribuintes portugueses pagariam sempre, indiretamente via impacto dos dividendos no orçamento do Estado, para uma função completamente chave. E, portanto, o raciocínio, se um salário é elevado ou não, é por comparação. Evidentemente, quando comparamos com a base, é um salário elevado. Mas também temos que comparar com o ganho para os contribuintes. E eu nem estou aqui a falar o facto de se pagava menos do que se gastar-se menos do que se gastava no Banco de Portugal, os tais 20 a 30 mil euros ano, a menos, que o facto disto era, aquele salário existia sempre, dispensava o contribuinte de gastar os tais 6.250 euros, mais ou menos, por mês, 14 vezes ao ano, e, portanto, há uma poupança desse segundo salário. O ponto aqui principal é para que é que esta função serve e tem ou não uma importância que justifica que o cargo seja mais atrativo do que estava a ser, e demonstradamente nós encontramos essa evidência. E o nosso entendimento é que se há função na administração pública, na direção da administração pública, que justifica ser atrativa e poder termos capacidade de ir quer ao setor público, quer ao setor privado e procurar pessoas com elevadas competências, se a função é esta. Este é um dos principais cargos da administração pública numa reforma que é muito importante e que bebeu em algumas ideias que vinham de trás e de um compromisso do PRR, sim, que foi transformada, a função que foi alterada, que foi ampliada numa certa dimensão e que tem um papel de reforço, por um lado, da capacidade técnica e administrativa de apoio ao processo de decisão do Governo. Nós precisamos de um centro de governo forte para que os governos legislem, decidam, ajam, governem melhor. E não é possível fazer omeletes de governo bem governado sem ovos de apoio e uma Secretaria-Geral robusta, competente e capaz, dando-lhe apoio. Em alguns casos, isso implica um esforço adicional na retribuição a esses quadros. Mas o que é que está em causa? Está em capacitar o processo de decisão do Governo, naturalmente transformar o centro de Governo em algo muito mais ágil, sim, também mais eficiente, que gasta menos dinheiro em contratações de vários serviços, de eletricidades, de seguranças, de papel, de impressão, de edifícios. Há todas essas poupanças operacionais, mas é sobretudo o ganho da capacidade de decisão. Um centro de governo que tem um centro jurídico de excelência no SEJUR, é outra parte desta reforma, um centro de planeamento e avaliação de políticas públicas mais capaz e aproveitando e em rede com todas as unidades de planeamento do Estado dos vários ministérios. E uma Secretaria-Geral única, que não apenas dá apoio logístico, mas dá condições, apoio técnico, apoio à capacidade de decisão do Governo, é muito importante. E só começando pelo centro do Governo e o topo da administração pública, para governarmos melhor, mais competentes, mais ágeis, mais rápidos, mais fortes, mais conhecedores,
mais apetrechados tecnicamente, é que nós tomamos melhores decisões e governamos melhor, dando com isso aos portugueses um serviço público que custa menos e que produz mais e melhor. E é isso que justifica que nós olhemos para cada uma das funções e perguntemos: é muito? Comparando com os salários de base, é elevado. Comparando com a função e com a importância da função e os ganhos que um bom secretário-geral do Governo pode dar ao país e aos contribuintes, era uma possibilidade que nos pareceu adequada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não uso a palavra, Sr. Deputado Marco Claudino, por favor. Serão mesmo 30 segundos para cumprir os 5 minutos. Sr. Ministro, estava aqui apenas a revisitar o comunicado do Conselho de Ministros de 2 de março de 2023, que altera a orgânica das CCDRs e, surpreendentemente ou não, nem uma referência faz relativamente ao regime remuneratório. É que há faz uma alteração substancial relativamente ao regime remuneratório e parece que então a técnica logística, que eu não sei o que é um comunicado de ser uma técnica logística, não faz qualquer referência à alteração do regime remuneratório. Portanto, aquilo que aqui foi dito pela deputada Marina Gonçalves não faz muito sentido. Mas aqui é outra questão que eu queria colocar, porque foi sempre opções do Governo as alterações e as exceções relativamente aos regimes remuneratórios que possam existir, designadamente para pagar mais do que o salário mínimo. E não me recordo de alguma vez o Partido Socialista entender que deveria passar por esta casa e, portanto, eu tenho aqui alguma surpresa de porque é que fizeram uma apreciação parlamentar relativamente a um diploma que faz aquilo que qualquer governo faz, que é decisões assumidas de forma transparente por aquilo que aqui foi feito. É só. E, portanto, é só estes comentários. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra é ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que me parece, acho que evidente a toda a gente, que o argumento da insuficiente transparência é conversa parlamentar e de combate político ou partidário. Enfim, classifiquemos como queremos. Vindo de qualquer ator legislador, é estranho, de alguém que foi membro do Governo, a imaginar que um briefing do Conselho de Ministros, ou um comunicado do Conselho de Ministros, detalha cada uma das medidas. Eu nem imagino o que seria um briefing a 7 horas, seria provavelmente aquilo que a senhora Ministra da Presidência, Marina Gonçalves, deveria fazer, e eu desafio a senhora Ministra, um dia a senhora Deputada, uma vez que possa ser Ministra, não sei quando é que isso será, da Presidência, a experimentar fazer um briefing do Conselho de Ministros que diga o que as suas colegas nunca disseram, porque percebiam que obviamente é manifestamente absurdo. Mas eu queria ater ao essencial. E o essencial é isto. Há um desafio muito grande de atratividade para a função pública. Quadros de topo e maior qualificação. A opção do governo anterior na política de remunerações foi, excluir de valorizações as carreiras especiais, criar um problema muito grande que nós temos vindo a consertar uma a uma. Eu creio que ainda nas próximas horas, provavelmente, teremos mais novidades sobre isso. Prejudicar, em termos comparativos, as posições mais qualificadas na administração pública. E foi essa a política remuneratória. O que significou que o Estado, que já era pouco competitivo nas posições mais qualificadas e nos cargos dirigentes, em posição mais desvantajosa ficou. E por isso, sim, nós dizemos, através desta audição, e o Sr. Primeiro-Ministro eu creio que já o fez referência, é necessário, nos próximos meses, rever também as condições dos quadros dirigentes. E eu espero que haja, nesse momento, um sentido de responsabilidade e de defesa da capacidade do Estado de compreender que se os salários se alteraram ao longo destes últimos anos em vários setores, público e privado, ficaram especialmente prejudicados em termos comparativos os dirigentes da administração pública e nós precisamos de mais e melhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais tempo não tem. Sr. Deputado, se for uma interpelação à mesa sobre a condução... Então, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não querendo dar lições de logística a ninguém, eu acho que era importante a mesa, eu pediria isso ao Presidente, que possa distribuir um diploma muito recente aqui na Assembleia, uma lei que alterou, com uma proposta do Partido Socialista, comissões bancárias, e que precisamente, porque era um tema novo e era preciso comunicá-lo, tivemos que mudar por consenso até pedido do PSD, epígrafe, para que pudesse ficar correta e transparente naquele que era o objetivo de um diploma que tinha uma segunda matéria e que, na verdade, não querendo dar ensinamentos, é exatamente o que acontece neste diploma de uma fusão que incorpora uma segunda matéria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois, quando sinalizar o diploma em causa, será referenciado às senhoras e senhores deputados. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhores deputados do PS e senhores deputados do PSD. Vamos permitir que o Grupo Parlamentar do Chega use da palavra, disporá para o efeito até 7 minutos e começará, que dividirá o tempo, o Sr. Deputado Rui Afonso. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dividirei o meu tempo com a Deputada Madalena Cordeiro. Sr. Ministro da Presidência, Sras. e Srs. Deputados, o caso da remuneração de Hélder Rosalino e o novo cargo de Secretário-Geral do Governo, enfim, que não chegou, enfim, a ser, digamos, a ter efeito, trouxe a público que a estratégia de remunerações seguida por entidades na esfera do Estado não é melhor, nem parece refletir os melhores critérios de racionalidade económica e de proporcionalidade. Importa referir que o Sr. Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, recusou logo a possibilidade de ser o Banco de Portugal a suportar o vencimento de Hélder Rosalino, alegando incompatibilidade com a proibição de bancos centrais financiarem diretamente o Estado. No entanto, este caso expôs tanto a política remuneratória praticada em cargos de consultores, que ninguém sabe bem o que fazem no Banco de Portugal, como também a política remuneratória da nova Secretaria-Geral do Governo. Grave também é o timing com que o Governo alterou a legislação para permitir remunerações superiores às do Primeiro-Ministro nesta nova entidade, para além da alteração feita uma semana antes da nomeação, também não nos parece fazer qualquer sentido da natureza da mesma. O referido decreto feito à medida, que é o artigo 21 do decreto 114b de 2024, 26 de dezembro, este artigo faz alterações ao artigo 14 do decreto-lei 43b de 2024, 2 de julho, decreto este que define a orgânica da Secretaria-Geral do Governo, e a alteração-chave é: o pessoal dirigente superior da Secretaria-Geral pode optar todo o tempo pelo vencimento ou retribuição base devida na situação jurídico-funcional de origem que esteja constituída por tempo indeterminado, desde que para tal seja expressamente autorizado no respectivo ato de designação, não podendo, todavia, exceder em caso algum o vencimento base do Primeiro-Ministro, sem prejuízo do disposto no número seguinte. O pessoal dirigente superior que seja trabalhador com vínculo de emprego por tempo indeterminado previamente constituído de natureza pública ou privada, com entidades ou pessoas coletivas, pode optar a todo o tempo pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho ou categoria de títulos na origem, desde que para tal seja expressamente autorizado no respectivo ato de designação, sem sujeição ao limite estabelecido no número anterior. O estatuto remuneratório de pessoal dirigente da Secretaria-Geral está definido no mapa 2, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 43b de 2024, 2 de julho. Portanto, o atual nomeado Carlos Costa Neves irá assim oferir cerca de 6.200 euros por mês. O Dr. Hélder Rosalino, com a alteração legislativa feita à medida, poderia oferir o vencimento da instituição de origem, neste caso era o Banco de Portugal. E aqui deixo-lhe as primeiras questões. Se para além da Secretaria-Geral existem outras entidades sob tutela do Governo ou sob administração direta do Estado com este regime de exceção, ou seja, onde sejam praticadas remunerações que não tenham como teto o salário do Primeiro-Ministro? Se sim, quais são as entidades e quantos são os quadros a usufruir deste regime de exceção? Se não lhe parece desadequado que numa entidade subordinada ao Governo sejam praticadas remunerações superiores à do Primeiro-Ministro. 3. Se o Governo pretende ou não reverter esta alteração. E 4. Quanto ao método de seleção de secretários adjuntos, porque é que o Governo insiste, à semelhança dos governos anteriores, também seja dito, nomear em regime de substituição, colocando depois em desvantagem da experiência, no critério da experiência, os outros concorrentes nos concursos da CRESAP? Para já, é só. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Ministro da Presidência. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Vou começar pelo fim. Eu devo esse argumento, eu percebo de onde é que ele vem, era uma prática recorrente a pessoas que não tinham experiência na administração, dar-lhes tempo em substituição para depois ganharem o concurso.
não é o caso. Veja os 4. Todos os 4 têm mais do que experiência como dirigente. Um era secretário-geral do Ministério da Economia, 2 eram secretários-gerais adjuntos da PCM, a outra era dirigente do Tribunal de Contas e tinha sido diretora-geral do Instituto Nacional de Administração. Portanto, todos os critérios que mais meses pudessem servir aqui são completamente inúteis e, portanto, essa técnica, que foi usada e abundantemente pelo Partido Socialista, não existe no caso. Eu expliquei a razão. A alternativa que acontece muitas vezes é, numa entidade nova, cria-se da mesma forma, se quiser, por impulso do Governo, uma comissão de instalação, enquanto se lança ao concurso. A lei diz que fazer as coisas certinhas é nomear em substituição e lançar o concurso nesses 90 dias. É isso que nós vamos fazer as coisas certinhas e de acordo com a lei. Nomear em regime de substituição, não dando vantagem a ninguém que não tenha experiência de administração pública já agora, e lançar o concurso. Pronto. Relativamente às referências do Banco de Portugal e ao comentário sobre se recusou logo e se há uma proibição de pagar, eu até agradeço se me faça mais perguntas sobre isso, porque as minhas respostas são bem diferentes do que aquilo que a sua pergunta, eu sei que não era a sua insinuação, mas é o que podia estar a sugerir, ou que foi dito em outros locais, portanto seria uma boa oportunidade de esclarecer isso também. Relativamente à pergunta, que tem sido a pergunta que tem feito várias vezes a propósito desta matéria, há ou não mais dirigentes na administração pública a receber, na administração pública e no setor público, o senhor deputado também, provavelmente como eu, e eu creio que todos os deputados entendem que ser empresa pública ou ser administração pública ou instituto público em regime especial é tudo Estado e é tudo dinheiro dos contribuintes, que pode chegar por receita, pode sair como despesa ou pode chegar como dividendo ou uma entrada de indenização compensatória. A resposta é sim. Há cinco regimes onde o limite do vencimento base do Primeiro-Ministro, que é o regime normal para entidades da Administração Pública Central, o chamado dirigente administrativo, há 5 regimes onde o limite é superior. O gestor público normal, portanto, uma empresa pública normal, é o regime 2, tem um limite diferente, que é o limite do vencimento total do Primeiro-Ministro e não o base. Como o senhor deputado, todos os senhores deputados têm, e os membros do Governo têm um vencimento base e um complemento chamado despesas de representação, e a diferença está aí, mas depois há 4 regimes onde os vencimentos podem ser superiores, e são superiores efetivamente. Empresas públicas chamadas em mercado concorrencial. Um exemplo, a TAP. Os salários são, e podem ser, têm um critério de formação diferente, não está sujeito ao limite do Primeiro-Ministro. Outro regime, mas no caso destas empresas, até há critérios, muitas destas empresas, o regime, se quiser, das empresas concorrenciais, há o limite dos últimos 3 anos. Da média dos últimos 3 anos. No caso da Caixa Geral de Depósitos, tem um regime super especial, que é não há limite nenhum, graças à geringonça. Eu opus-me no passado e também não acho que seja o regime ideal. 5º regime, entidades reguladoras. Entidades reguladoras. Os salários andarão à conta da formulação, há um limite de 30% e depois 40% de despesas de representação, limite do 30% da última posição da tabela remuneratória, mais 40% de despesas de representação. Eu creio que andarão na prática à volta de 11 mil euros por mês. Entidades reguladoras. Regime que teve, na sua formulação, votos de vários partidos e de vários lados da bancada. 6º, institutos públicos especiais. O que é que estamos a falar aqui? Já falei das CCDRs, Direção Executiva do SNS, onde se aplica por referência, em vários destes casos, soluções especiais e que pode remeter para outros sem limite do Primeiro-Ministro, onde se aplicam salários acima do Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda nos usa a palavra, Sr. Deputado Rui Afonso. Faz favor. Sr. Ministro, o que eu lhe queria questionar é se o Governo estará disponível para rever alguns desses regimes de exceção e o que é que fará relativamente a algumas entidades que têm os chamados consultores, como é o caso do Banco de Portugal, onde realmente ontem tivemos uma reunião com o seu Governador e nos foi, enfim, dito, não de uma forma explícita, mas implícita, que seria uma prateleira dourada para esquadros superiores, digamos, do Banco de Portugal, que
assumiram funções fora do banco, funções de relevo, e que, entretanto, enfim, não retornariam como simples diretores. Eu queria questionar, penso que a CMVM também será um outro desses casos. Portanto, as minhas questões são exatamente essas. Relativamente aos regimes de exceção, se o Governo estará disposto ou não a rever esses regimes, no sentido de os enquadrar, enfim, numa nova realidade legal, e se realmente, relativamente à questão das equipas de consultores, se eventualmente haverá espaço para uma auditoria todas as entidades da administração pública para perceber quais delas, ou seja, da administração sobre a administração direta do Estado, a administração indireta do Estado, ou que tenham até administrações autónomas, quais delas é que têm chamadas equipas de consultores que mais não passarão, digamos, de prateleiras douradas para ex-quadros superiores das instituições. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro da Presidência. Faça favor, Sr. Ministro. Senhor Deputado, eu creio que essa figura definida ontem por vários dos senhores deputados, como prateleiras douradas ou, noutra linguagem, sinecuras, enfim, eu não queria, acho que estamos sempre a falar, em ambos os casos, de entidades administrativas independentes, que respondem perante o Parlamento, tal como respondem perante o Governo. Acho que se gerou uma discussão interessante e um escrutínio relevante. E os senhores deputados, a única coisa que aqui eu queria responder, porque isto tem a ver com a escolha do Governo, era se o país não ganhava, naquele caso concreto, em que um salário que estava pré-definido, público, como despesa pública, com funções, o mínimo que eu posso dizer são seguramente menos intensas, exigentes e produtivas para os contribuintes e os utilizadores públicos do que aquelas que existiam na origem. Aproveitar um salário e uma despesa que ia sempre ser feita e aproveitá-la ao serviço de todos num dos cargos mais importantes da administração pública. Foi, no fundo, a escolha que nós fizemos naquele caso e que era potencialmente, eu referi-o, nós tínhamos identificado 5 pessoas, escolhemos, hoje é secretário-geral, uma das nossas primeiras escolhas, desde sempre. Dessas 5, 3, todas ganham mais, todas perderiam dinheiro se a secretária-geral do Governo pela tabela, 3 viriam do universo público e poderiam beneficiar deste regime, portanto a lei não é à medida de Helder Rosolino, seguramente. E aplica-se a vários cargos dentro da Secretaria-Geral do Governo. E, portanto, eu não queria dizer mais sobre as escolhas de um regulador ou do outro, da forma como fixam esse valor para esse tipo de função. Queria lhe dizer sobre a política remuneratória geral dos dirigentes. Sim, nós entendemos que tem que haver uma revisão. Focados nisto, se nós queremos que o Estado funcione bem, o Estado tem que ser capaz de atrair de entre os melhores. Aquilo que o Primeiro-Ministro disse a propósito do Secretário-Geral, que foi efetivamente nomeado e que está em funções, que perdeu dinheiro, perdeu rendimento para exercer a função, não tem que ser a condição para o Estado poder ser atraído. Não é só aquelas pessoas que estão disponíveis para perder remuneração que devemos ser capazes de atrair. E, portanto, eu acho que esta manta de 6 retalhos, pelo menos, merece ser revista, faz parte da perspectiva do Governo, neste semestre, apresentar ao país uma proposta de revisão de critérios, procurando preservar a competitividade e a atratividade da função de dirigente público. Eu admito que seja mais possível manter dentro dos quadros da racionalidade do debate político os cargos de dirigentes públicos e mais difícil os cargos de titular de cargo político e provavelmente o seu próprio partido teria uma relação difícil com essa discussão racional. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de começar... Sra. Deputada, peço só desculpa, vou-lhe dar o tempo, obviamente, mas só sinalizar que o Sr. Ministro já não tem tempo para lhe responder.
8 minutos e 8 segundos. Eu presumo é que tenho também um minuto de tolerância à semelhança do Sr. Ministro. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro da Presidência, já percebemos a cassete que aqui trouxe hoje, no entanto, permita-me discordar. Os argumentos de que a nova Secretaria-Geral do Governo concentra em si uma série de serviços e que por isto resulta na poupança de 4 milhões de euros são muito nobres, saudamos essa poupança, mas, no entanto, o que aqui fez hoje foi maquilhar a situação real. Os senhores fizeram um despacho à medida do indivíduo, algo desconhecido do português comum, e por isso peço que façam um exercício. Da próxima vez que for a um restaurante comum, pergunta a 3 pessoas em mesas aleatórias se conhecem os méritos de Carlos Costa Neves e, quando vir que não, vai perceber porque é que o Governo deve sim explicações. E deve explicações por 3 motivos. Primeiro, porque um Governo comprometido com o corte de cargos políticos desnecessários, como disseram estar durante a campanha, não pode apresentar um Governo em tudo idêntico, na forma e no número, ao Governo de António Costa. É que o PPD já esteve no Governo no tempo de Passos Coelho, com apenas 12 ministérios, mas agora decidiu seguir e abraçar a lógica despesista de António Costa. E, portanto, honestamente, entre uma referência política e a outra, não vejo onde está a dúvida. O segundo motivo é que um primeiro-ministro sério não pode apresentar-se a esta casa e dizer que esta sumidade, que nunca ninguém ouviu falar, desempenharia funções de responsabilidade política perdendo dinheiro. E imagino que o Sr. Ministro concorda comigo quando digo que estar ao serviço da nação é uma questão imaterial. Ou será que o Sr. Ministro já se deixou vencer pela lógica marxista de que todas as relações têm uma lógica de produto, despesa, dívida ou lucro? É que, se assim for, também recomendo que olhe para o caso e para o exemplo dos nossos antigos combatentes e que perceba que servir a nação é uma questão de honra e de dever. Por fim, o terceiro motivo e o ponto principal é que, honestamente, como jovem, é revoltante ouvir expressões como pagar para trabalhar, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, referindo-se a alguém que iria receber 15 mil euros por mês. Pergunto então agora se sabe quantos jovens realizam estágios e pagam literalmente para trabalhar. Pagam passe, pagam propinas, pagam refeições, mais, sabe quantos bolseiros de investigação científica pagam do seu bolso para ter material e condições básicas para o avanço científico do país? Mais, sabe quantas forças de segurança, bombeiros, técnicos de INEM compram equipamento e material para poder desempenhar as funções mais básicas e inerentes à sua profissão? Sr. Ministro, antes de pensarmos nos salários dos políticos e nos solidarizarmos com altas figuras que possam vir perder rendimentos, pensemos no português comum que, objetivamente, tem perdido poder de compra de geração em geração. E, por isso, para finalizar, deixo uma última questão ao Sr. Ministro, e é se tem honestidade intelectual suficiente para reconhecer que as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro foram, no mínimo, infelizes. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como tinha referido, o Sr. Ministro não dispõe de tempo. Portanto, prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que dispõe de 6 até 6 minutos. Sr. Deputado Albino Ramos, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, restantes membros do Governo, Srs. Deputados. Esta disposição não é nova. Está prevista no artigo 31º da Lei 2 de 2004, no que se refere ao Estatuto de Pessoal Dirigente de Serviço, e também no artigo 154 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, em ambos os casos limitadas ao salário do Primeiro-Ministro. A única formulação onde aparentemente se pode extravasar o salário do Primeiro-Ministro é no caso do Estatuto do Gestor Público, que se aplica a empresas em condições de concorrência de mercado, o que manifestamente não é o caso. Parece que estamos a falar de uma lei feita à medida para o Secretário-Geral do Governo, quando o que seria normal seria estar ao abrigo do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública e, nesse sentido, capeado pelo salário do Primeiro-Ministro. Faz sentido termos alguém na Administração Pública a ganhar mais do que quem lidera a Administração Pública, ainda mais numa posição com um teor altamente logístico, processar salários, coordenar contratações públicas dos Ministérios e gerir recursos. Não pondo em questão de forma nenhuma a importância desse trabalho, mas será que foi impossível identificar um perfil adequado que aceite as regras da administração pública? Pelos vistos não, uma vez que já existem alternativas. Qual é a lógica de aplicar num organismo da administração pública um critério que é exclusivo do setor empresarial do Estado? Não deixa, no entanto, de ser curioso ver a forma como o PSD reagiu ao salário do Dr. Helder Rosalino na audição ao Governador do Banco de Portugal. Quase como se não fosse escandaloso que o Governo que apoiam, sabendo das condições do Dr. Helder Rosalino, que aparentemente levantou dúvidas e exaltações no PSD sobre a política remuneratória do Banco de Portugal, no fundo, em suma, indignaram-se ontem com o salário de Helder Rosalino e questionavam a existência do seu cargo no Banco de Portugal. Mas hoje parece normal o Governo ter feito uma lei repensando uma exceção que apenas se tem aplicado a gestores públicos em setores concorrenciais. Do ponto de vista da iniciativa liberal, o foco não deve ser o mérito ou não
do Dr. Hélder Rosalino ganhar o salário que ganha, mas sim olhar para o caminho a fazer no futuro e não só tentarmos encontrar exceções que limitam. Sim, é verdade que os salários na administração pública são baixos quando comparados com o equivalente em outras funções do privado, com um custo que acho que qualquer um dos deputados ou qualquer pessoa que exerça funções públicas tem bem noção que é real. Mas também convenhamos que é difícil empatizar demasiado com a situação do Dr. Hélder Rosalino, abdicar de parte dos 15 mil euros e das mordomias para exercer funções nobres enquanto Coordenador do Estado. E é também importante notarmos que, sim, o português comum, que está em casa, que vive numa economia estagnada, com salários no limite da dignidade e capacidade de passar ao próximo mês, olho para tudo isto com alguma estranheza. No entanto, não é esse que deve ser o foco no nosso entender. Efetivamente, temos um número recorde de cargos de direção e cargos políticos em Portugal, tendo aumentado 40% nos últimos 10 anos. Mas, por outro lado, também temos funções governativas com remunerações próximas do salário médio europeu. No nosso entender, não faz sentido no clima atual e no futuro próximo propormos medidas de atualização de salários, uma vez que é incorreto decidir em causa própria e vamos causar mais divisionismo e mais celeuma neste tema. E, nesse sentido, o ideal para nós seria indexar os salários a uma métrica que seja útil para a avaliação dos políticos. No caso, a Iniciativa Liberal propôs a métrica de evolução do salário médio como critério, uma proposta que foi chumbada por todos os partidos, à exceção do Bloco, que votou a favor, e a abstenção do PAN. Por isso, é também fundamental conseguirmos estabelecer regras que sejam claras e transparentes, que permitam atrair os melhores para os cargos de maior responsabilidade política, como é o caso do Governo. Uma vez que permitiria eliminar esta barreira da visão franciscana dos cargos governativos para passar a ser uma posição sem risco financeiro e, com isso, muito mais liberdade política e abertura à sociedade em geral. Para terminar, deixo aqui uma pergunta. Que sentido faz o secretário-geral do Governo ser tratado como um cargo político e, por exemplo, ser um cargo de nomeação e não um cargo sujeito a procedimento concursal? Importa também realçar que a Iniciativa Liberal é tendencialmente a favor da reforma que pretende juntar várias secretarias-gerais. Contudo, achamos que há margem para irmos além disso, como, por exemplo, reformas de simplificação brutais da fiscalidade para que os funcionários da AT se possam focar em apoiar o contribuinte e em inspecionar, em vez de produzir e aplicar interpretações subjetivas das intenções das leis que produziram certos benefícios fiscais, por exemplo, nos órgãos consultivos do Estado. Uma proposta da Iniciativa Liberal, aprovada em Orçamento de Estado e que pretendemos continuar a fiscalizar ao longo do ano. Muito obrigado. Obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro da Presidência. Sr. Ministro, faça favor. Muito obrigado. Sr. Deputado Albino Ramos e Sra. Deputada Madalena Cordeiro, eu, para responder às vossas perguntas, tenho que começar por vos dizer, se me permitem, o seguinte. Tenho que verificar pelo menos os factos das coisas que estão a dizer. Sr. Deputado, vou dedicar sobretudo ao Sr. Deputado Albino Ramos, que fez estas perguntas, e depois, quando tiver tempo, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Disse que só no setor público empresarial é que há salários acima do Primeiro-Ministro. Falso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Não sei quantas vezes mais preciso dizer, Sr. Deputado, mas faz parte, eu creio, do nosso exercício pormos factos verdadeiros em cima da mesa. Reguladores são entidades administrativas. Institutos públicos de natureza especial são dezenas. Eu falei-lhe aqui, por exemplo, do diretor executivo do SNS, falei-lhe aqui das CCDRs, são entidades administrativas de administração indireta do Estado. Recebem em Portugal, muitos deles, acima do Primeiro-Ministro. E eu nunca vi o Sr. Deputado a dizer ou a propor acabar com isso. Houve aí uma confusão qualquer entre cargos políticos e cargos públicos e mexer em causa própria. Sr. Deputado, eu disse-lhe que aquilo que temos que refletir é sobre os cargos administrativos, cargos de dirigente. E aquilo que eu disse, que essa avaliação que temos de fazer para os próximos 6 meses, é de cargos dirigentes, não é de cargos políticos.
Depois, o Sr. Deputado fala sobre um aumento de dirigentes, um aumento recente do número de dirigentes. Eu presumo que o Sr. Deputado esteja a falar do governo anterior. As medidas que este governo está a tomar, incluindo esta reforma, que o senhor ora elogiou, ora criticou, não percebo onde é que a Iniciativa Liberal fica no meio disto, reduzem significativamente o número de cargos dirigentes. Não apenas das 8 secretarias-gerais que são extintas, mais o CEGER, mas o próprio modelo desenhado, face àquela ambição do governo anterior e que se tinha comprometido perante Bruxelas, prevê metade dos dirigentes face ao que o Partido Socialista, que tem uma visão diferente, previa. Por último, alegação concorrencial. O Sr. Deputado traçou aí uma linha sagrada entre os setores que estão entre as... É tudo permitido para as entidades que funcionam em setor concorrencial. Eu fiquei, aliás, um bocadinho perplexo, esquecer-me, fiquei de repente a pensar que o Sr. Deputado não seria deputado da Iniciativa Liberal. O mercado de trabalho é concorrencial. É concorrencial. Aquilo que verdadeiramente deve justificar é se nós queremos um serviço público capaz de atrair os melhores, é se na concorrência pelos trabalhadores o Estado está ou não capaz de ser um concorrente que oferece trabalho em condições competitivas. Mas eu acho que, a dada altura, numa das suas referências, até aceitou o princípio de que nós devemos promover a competitividade do Estado, quando disse qualquer coisa do tipo: não deve haver risco financeiro. Risco financeiro ao longo do exercício do mandato ou também à entrada? Ou acha que só há concorrência a partir do momento em que já entrou? Ou o Sr. Deputado acha que qualquer pessoa que vem trabalhar para o Estado a partir de um certo nível de qualificações, que é onde, se quiser, o diferencial salarial é negativo para as funções públicas? Isso é estudado, é um problema que o Estado português já tem há vários anos e que se agravou pós-2020, com a opção de aumentar os salários na base, na altura creio que 7 ou 8%, e os técnicos superiores e os cargos mais qualificados, 1/3 ou 1/4 disto, para o Estado poder ser competente, para o Estado poder também ser fazer mais gastando menos, sendo mais eficiente e devolvendo mais aos contribuintes, nós precisamos ter capacidade de gestão. O Sr. Deputado, seguramente, que eu creio que não tenho a certeza, mas não será libertário, e não defenderá a extinção do Estado, mesmo as versões clássicas do liberalismo económico defendem funções essenciais do Estado enquanto Estado de Direito, regulador e até provedor de bens públicos, incluindo até na educação como uma função importante do Estado. Eu acredito que o Sr. Deputado defenda que para o Estado poder fazer bem uma função importante, sejam das funções de Estado, de segurança, de defesa da ordem, seja até o fornecimento de bens públicos, incluindo educação, onde o faça, possa fazer com capacidade de atrair e ser concorrencial no mercado de trabalho. A competição pelo fator trabalho é um dos fatores mais críticos da competição e da concorrência numa economia. Eu creio que o Sr. Deputado não defende que não deve existir uma dimensão concorrencial no mercado de trabalho. E, portanto, confesso que não percebi exatamente qual é que é a posição da Iniciativa Liberal, mas vi aí, em alguns casos, algumas contradições relativamente a factos. Senhora Deputada Madalena Cordeira, não percebi a sua elaboração. Só percebi uma coisa. É que a Senhora Deputada andou a falar de 15 mil euros de Carlos Costa Neves. Isso é falso. Não, disse várias vezes. Disse como é que defende Carlos Costa Neves a ganhar 15 mil euros. Eu não vou sequer qualificar como é que a Senhora Deputada preparou a sua intervenção. Ela simplesmente cai na base. O seu argumento é: qualifique lá o que é que faz Carlos Costa Neves e como é que ganha e etc. Sugeriria um bocadinho mais de respeito pelo percurso de serviço público da pessoa, mas deixe-me dizer-lhe, não ganha 15 mil euros, aceitou trabalhar no setor público a ganhar menos do que recebia antes. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moacha dispõe também de 6 minutos. Peço desculpa. Não, já tinha gasto 6 minutos. Já tinha gasto 6 minutos, peço desculpa. Sr. Deputado. Não, que não tinha tempo. Sim, pronto. Mas querem inscrever-se para a segunda ronda? Pronto, ok. Sr. Deputado Paulo Moacha, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento também o Sr. Ministro. Acho que, no geral, já nos deu o essencial dos esclarecimentos sobre esta matéria. Não queria, no entanto, deixar de dizer algumas coisas sobre elas. Nós consideramos que esta reforma das Secretarias-Gerais e desta infraestrutura do Estado é uma reforma importante, não principalmente pela eliminação de cargos e de posições dentro da estrutura do Estado, mas pela oportunidade também de criar sinergias e de permitir aos ministérios fazerem um trabalho mais robusto e conjunto. Também compreendemos e acompanhamos aquilo que o Sr. Ministro nos disse sobre as dificuldades que a administração pública tem na atração de pessoas, na atração de recursos humanos. E esse é um debate que é importante fazer. A verdade é que todo este caso e toda esta situação não contribui de uma forma positiva para esse debate. Só contribui para envenenar o debate público e as tão malfadadas percepções que existem sobre todas as matérias para, efetivamente, enfim, a opinião pública dificilmente compreenderá e terá simpatia por alguém que iria receber 15 mil euros. Acho que isso todos compreenderemos. Poderá ser justo ou injusto. Poderá ser necessário fazer um debate sobre essa matéria de uma forma muito mais séria do que tem sido possível fazer no nosso país até hoje. Nesse aspecto estamos totalmente de acordo. Agora, também é verdade que há uma razão pela qual o Governo decidiu tomar esta decisão e também gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se houve dificuldades no recrutamento, ou seja, se numa primeira fase, suponho que o Governo tenha feito vários contactos, ainda por cima esta posição de Secretário-Geral ela é livremente nomeada e exonerada pelo Primeiro-Ministro e, portanto, gostaria de perguntar se houve essas dificuldades em encontrar pessoas que estivessem disponíveis para assumir a função. Também tomámos boa nota daquilo que o Sr. Ministro nos disse sobre os regimes de substituição. Tem sido uma prática, e é uma prática muito pouco recomendável do nosso país, de fazer a nomeação das pessoas em regime de substituição, não lançar os concursos, deixá-las durante alguns anos naquela posição e depois... Enfim, há casos em que durante anos não se lançam os concursos. Portanto, também gostaria de perguntar se não faria sentido fazer uma alteração legislativa e, quando se faz a nomeação em substituição, ser obrigatório lançar o concurso. Não ser possível fazer uma nomeação em substituição sem se lançar um concurso. Porque se é verdade que há situações em que necessidades imperiosas determinam que tenha que se lançar, tenha que se... recorrer a este regime da substituição, também é verdade que, na maior parte dos casos, haveria possibilidades de não o fazer. Neste caso, por exemplo, neste caso da nomeação dos secretários-gerais adjuntos, o Governo já poderia ter lançado os concursos e já poderia ter as coisas, no fundo... preparadas para, quando assumissem funções, ser com uma nomeação efetiva. Mas não o fazendo, no momento em que há essa nomeação em substituição, do nosso ponto de vista, deveria logo automaticamente ser lançado o concurso público, ser lançado o recrutamento para fazer a nomeação a título definitivo. Mas a verdade é que também, para o próprio cargo de secretário-geral, enfim, do topo desta Secretaria-Geral, também não nos parece que a melhor forma de fazer esta nomeação seja podendo o Primeiro-Ministro pôr e dispor deste cargo como se fosse um cargo político, que no nosso ponto de vista não deve ser, nunca foi essa a tradição nas Secretarias-Gerais dos Ministérios, deve ser um cargo da administração pública, sobretudo técnico e não político, e também não nos parece que seja o melhor. A verdade
o Sr. Ministro já explicou longamente a questão dos regimes de exceção que existem, não vou voltar a questioná-lo sobre isso, mas a verdade é que existe uma diferença, e uma diferença substancial, entre aquilo que é a administração direta do Estado e a administração indireta. A administração direta do Estado é hierarquizada, e quem está no topo dessa hierarquia são os ministros e o primeiro-ministro. Portanto, não faz muito sentido que numa estrutura que é hierarquizada haja alguém que está no topo da hierarquia que recebe menos do que posições que estão abaixo dessa hierarquia. E, portanto, há aqui uma necessidade também de racionalização neste tipo de questões. E depois há outras questões que são também questões laterais. E, efetivamente, 15 mil euros é muito dinheiro. E isto também tem efeitos, certamente, nos próprios funcionários públicos, nas próprias pessoas que estão na função pública e que também vão percepcionar isto como sendo injusto, porque haverá, certamente, e se tivesse avançado a nomeação que o Governo queria fazer, uma percepção de injustiça, porque haveria secretários-gerais que estariam a receber um valor, haveria outros que estariam a receber outro valor. Portanto, na prática, cria-se uma situação de injustiça relativa. Por último, consideramos também que estas questões têm que ser tratadas com muito mais transparência, e para terminar, Sr. Presidente, e a transparência não é publicar no Diário da República, Sr. Ministro. Publicar no Diário da República é o mínimo dos mínimos da obrigação do Governo. Portanto, ser mais transparentes do que isso, é preciso fazer muito mais do que apenas publicar um decreto-lei no Diário da República, que muitos portugueses, a maior parte das pessoas, não leem o Diário da República diariamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro da Presidência para responder. Dispõe até 6 minutos também. Muito obrigado. Vou terminar com a sua... Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. A dicotomia entre a sua referência à simpatia pública e o ser justo ou injusto. Queria responder mais rapidamente às outras questões. Pergunta se houve dificuldade. Nós identificámos 5 pessoas com o perfil. Hoje o secretário-geral é uma dessas 5 primeiras escolhas, se quiser, que estávamos a ponderar. Na identificação que fizemos do perfil, todas teriam experiência pública em algum momento. Todas viviam com rendimentos superiores ao salário de tabela. 3 estavam em cargos dentro e em funções dentro do setor público, e esta norma ser-lhes teoricamente aplicável, mas isto é um exercício que, na verdade, este diploma com esta norma começou a ser preparado antes, para ser aprovado no Conselho de Ministros em dia 12 de dezembro, foi preparado antes, refletido antes, ao longo de um processo que, sim, e esse comentário que eu lhe posso dizer é como comentário geral, nós sentimos, hoje, dificuldades sérias de recrutamento para cargos dirigentes. E eu sei, sem abusar, que no governo anterior essa percepção também existia e foi-nos transmitida várias vezes. Eu só chamo a atenção disto. Olhem para os concursos da CRESAP e vejam a quantidade crescente que termina com a seguinte conclusão. A CRESAP não conseguiu identificar um número mínimo de candidatos adequados para compor uma shortlist. O problema é sério, o problema é debilitante para a capacidade do Estado e, sim, precisa de uma resposta não dominada pelo populismo. Segundo, se é estranho o modo de nomeação ou exoneração pelo Primeiro-Ministro. Assumindo, nós entendemos isto. Os secretários-gerais adjuntos devem ter uma lógica de perenidade que ultrapasse os ciclos políticos e, por isso, devem depender de um processo de avaliação e recrutamento independente CRESAP. O secretário-geral do Governo tem um grau de proximidade à estratégia de gestão governativa, que o alinhamento deve ser maior e, portanto, adotámos exatamente o regime que existe para o secretário-geral do Sistema de Informação da República. Perguntou-me se justificava a diferença, ou se não se justificava
que para a administração direta do Estado, porque era hierarquizada, fôssemos mais rigorosos ou mais intransigentes com o limite do Primeiro-Ministro face aos outros. Percebo a sua discussão, e faz parte da discussão que temos de ter nos próximos 6 meses, queria só chamar a atenção para isto. Hoje, no Estado português, a diferença entre certa função ser confiada à administração direta, a administração indireta, dentro da indireta ser um Instituto Público Geral ou um Instituto Público de regime especial. A grande razão é alguma autonomia adicional e salários mais elevados. Ou ser uma empresa pública é uma razão muito mais vezes formal do que funcional. E a proximidade no exercício do poder de direção ou do poder de tutela e superintendência, no caso da administração indireta, esbate muito as linhas que a definição conceptual no direito administrativo existe. E, portanto, eu nessa reflexão futura não me ateria de forma rígida a essa ideia de que os outros são menos dependentes do Governo e, portanto, é mais justificável que não se aplique o limite do Primeiro-Ministro. Perguntou sobre se este salário, mas vale para tantos outros casos, sempre que se puder aplicar o salário de origem puder ser superior, e há muitos casos, se não pode criar situações de injustiça relativa dentro do mesmo órgão. Tem razão. Existe. E existe isso para a administração direta, indireta, gestor público, sempre que temos a tabela, e há quem receba pela tabela, e depois temos possibilidade de vencimento de origem, e esse é superior, seja acima ou abaixo do Primeiro-Ministro, criamos uma situação de heterogeneidade dentro do mesmo órgão. Por outro lado, temos que comparar isto com a escolha. Nós estamos a pagar exclusivamente a função nominal e aquilo que é o valor para cada uma das tarefas que as pessoas fazem, rígido, ou devemos ponderar também, se quiser, não sei exatamente como é que o Sr. Deputado fica no reconhecimento disso, mas o valor concorrencial de cada trabalhador no mercado e quanto é que ele recebe. E, portanto, este equilíbrio que permite essa heterogeneidade reflete isto. É um equilíbrio. Há um salário de tabela, mas depois nós permitimos que alguém, de forma revelada, isto é, que tinha no passado, e num passado relativamente longo, 12 meses, 3 anos, no caso do gestor público, um salário superior, possa, porque esse valor já foi revelado no mercado de trabalho, possa manter isso e, portanto, gera essa heterogeneidade. Pronto. Relativamente à questão magna, fica para a segunda. Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora apareceu a cena, uma das cenas dos Monty Python na vida de Brian, The Meaning of Life is. E, portanto, tenho 5 inscrições para a segunda ronda. Então, 5 inscrições, portanto, antecipadamente, o Sr. Ministro irá dispor de até 10 minutos. E, portanto, apanha primeiro o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar também o Sr. Ministro da Presidência. Penso que o essencial já foi muito dito, muito do que se podia perguntar não vale a pena repetir, e, portanto, já há aqui esclarecimentos dados, mas quando nós consideramos que o assunto é relevante e que todos os esclarecimentos que o Sr. Ministro possa dar são determinantes para que este caso fique de vez arrumado. E penso que não só da parte do Parlamento, mas também da parte do Governo, o total esclarecimento é benéfico. Já ontem aqui na audição com o Sr. Governador do Banco de Portugal, percebeu-se a política de nomeação dos consultores e a discussão conexa, que no fundo estamos aqui também a ter hoje, conexa porque apenas deriva de um só consultor, mas são 2 assuntos que estão interligados. E visto que a questão foi colocada devido ao caso da transição do Dr. Hélder Rosalino das funções de consultor do Banco de Portugal para o cargo de Secretário-Geral do Governo, em que a opinião clara do Sr. Governador é que recusou e disse que não era da sua competência assumir
aquele valor e aquele ordenado em nome do Governo. Apesar de Hélder Rosalino ter recusado, para finalizar este assunto, o facto é que, face à lei que foi produzida, ou a portaria, ou o documento, a porta está aberta para outros casos, não são rosalinos, mas outras situações idênticas, Sr. Ministro. E a questão que lhe coloco é, vai ou não o Governo rever, então, esta política remuneratória da Secretaria-Geral do Governo, hoje são as pessoas que estão lá, mas daqui a um mês, daqui a 5 meses, 1 ano, 2 meses, espera-se que não seja substituído, mas fica a porta aberta para limitar as remunerações ao nível do Primeiro-Ministro. E, por fim, o Governo anunciou esta reforma que irá significar uma poupança a rondar os 4,1 milhões de euros pela sua voz. Esta estimativa é feita tendo em conta o teto salarial do Primeiro-Ministro ou tendo em conta remunerações como Hélder Rosalino irá ganhar inicialmente, porque seriam feitas pelo Banco de Portugal assumido esse custo. E, portanto, essa poupança refere-se a que valor e que contas são. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça, Sr. Deputado, 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e justifico a minha ausência inicial, porque tive outro tema para resolver. Sr. Ministro, com toda a consideração, acho que o Sr. Ministro é um exemplo tem uma ideia sobre as suas realizações muito acima daquilo que é a realidade. Todos nós, aliás, nos lembramos do seu famoso decreto para acabar com a legionela. E, portanto, o Sr. Ministro acha que, neste momento, tudo aquilo que é feito, as obras da Caixa Geral de Depósitos foram inteiramente feitas por si, portanto, por isso é que o Governo pôde mudar e é apenas um parênteses a reforma da administração pública, aquilo que foi a contribuição do Governo do PS foi apenas um parênteses, porque na realidade o Sr. Ministro é que fez tudo e na realidade este Governo faz tudo bem, o Governo anterior é que faz tudo mal. Só que o Sr. Ministro, neste caso em concreto, o Sr. Ministro só se pode queixar do seu Governo, porque foi o seu Governo que introduziu uma atrapalhada num tema que era um tema simples. Sr. Ministro, aqui estamos a falar de assumir as responsabilidades das decisões que tomamos. Porque aquilo que nós estamos aqui a discutir não é se um dirigente pode ganhar mais ou menos do que o Primeiro-Ministro. Nós estamos a discutir é a decisão que este Governo tomou de indexar o salário de Secretário-Geral do Governo a Subsecretário de Estado, ao valor equivalente a Subsecretário de Estado, e poucos meses depois ter percebido que tinha que fazer uma alteração legislativa para permitir que esse salário fosse superior. E o problema desta audição, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro vem confundir e tentar confundir aquilo que não deve ser confundível. Nós estamos a falar de cargos da administração direta do Estado. Não é preciso ir buscar os outros regimes que existem para o setor público, que têm todos a sua justificação e podemos aqui discuti-los. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que o Sr. Ministro tem aqui que justificar é por que motivo é que acha que a Secretaria-Geral do Governo e não o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, a Autoridade Tributária ou os hospitais públicos devem ter um regime equiparado àquilo que são as empresas que estão em setor concorrencial. Isso é que o Sr. Ministro tem que justificar, porque é que este em particular. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino. Faça, Sr. Deputado, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o atraso do Sr. Deputado António Mendonça Mendes também não lhe permitiu ouvir a explicação já cabal sobre essa necessidade de fazer esta alteração. Agora também se pergunta ao Partido Socialista, que fez uma apreciação parlamentar que gera muitas dúvidas sobre a sua admissibilidade, aliás, como foi a nota do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque estamos claramente na esfera da governação, mas mesmo assim aquilo que se pergunta é: a oposição do Partido Socialista é esta opção do Governo? É isto que pretendem? É que não ficou claro nessas últimas audições. Parece que a oposição do Partido Socialista é uma epígrafe. Fica a oposição que justifica uma apreciação parlamentar é uma epígrafe. Esta é a grande discordância do Partido Socialista. Primeiro era um comunicado do Conselho de Ministros, já se viu que também nas CCDRs não fizeram nenhuma referência. Agora o que fica do Partido Socialista, da oposição, que merece uma apreciação parlamentar e todos estes questionamentos, é uma epígrafe. É isto que resulta e que fica da discussão destes últimos 2 dias. Mas, Sr.
Sr. Ministro, ainda antes de fazer uma pergunta, só uma referência para ficar muito claro relativamente àquela que foi a declaração e à intervenção do deputado Albino Ramos. Ouviu há pouco mal o que o Sr. Ministro disse e ouviu muito mal o que o PSD ontem disse. O PSD não se indignou com as remunerações do Dr. Hélder Rodrigues no Banco de Portugal. Questionou qual era o compósito desse pacote salarial. E mais defendeu, como creio que também ficou claro ontem por parte do Governador, também da sua parte, que há, de facto, na esfera do Estado, cargos cuja responsabilidade, para poder atrair mais talento e pessoas mais qualificadas, necessitam de ser mais bem remuneradas. Aliás, que eu pensava que era também a posição da Iniciativa Liberal. Mas, Sr. Ministro, para lhe fazer uma pergunta, eu não queria deixar de apresentar a questão do comunicado do Sr. Governador, em que refere que entende que não é devido qualquer pagamento, não é possível legalmente um pagamento por parte do Banco de Portugal nas circunstâncias que nós já conhecemos, embora o Banco de Portugal, noutras circunstâncias, com as mesmas regras, tenha tido uma interpretação diferente, e gostaria de saber qual é que era o seu comentário sobre isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves. 2 minutos, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou falar outra vez sobre logística, porque acho que sobre logística apenas aconselho a lerem o manual de regulamento de logística do Parlamento para aprenderem alguma coisa. Eu já não digo mais nada sobre logística. Mas relativamente, não vale a pena. Relativamente à questão de fundo que aqui nos traz e que nos deixa aqui algumas, ouvimos o Sr. Ministro, temos explicações do Sr. Ministro, mas continuamos aqui com algumas dúvidas relativamente à motivação e à forma como o assunto foi tratado. Eu já vou pôr nesta esfera, vou colocar na esfera afinal de contas, qual é verdadeiramente a posição do Governo. Eu digo isto porquê? Porque quando a decisão é tomada, nós conhecemos aquela que foi, quando a decisão é tomada e o decreto-lei é publicado, logo a seguir a justificação que é dada é de que o Banco de Portugal não quis fazer, tivemos nós que fazer a lei. Já foi uma justificação estranha. Esta foi a primeira justificação, já era estranho, porque já não era o Governo a assumir a decisão como sua, é o Banco de Portugal, obrigam-nos a fazer, nós nem queríamos, foi o Banco de Portugal, o Banco de Portugal não assumiu como seu o vencimento e, portanto, tivemos que o fazer. Foi a primeira coisa que dissemos. Depois, a seguir, até se fez uma reunião da Comissão de Vencimentos do Banco de Portugal, sabe-se lá porquê, misturando aqui assuntos e tentando desviar do assunto central. E, portanto, este foi o primeiro momento. Depois, houve da parte do que seria secretário-geral uma desistência para o cargo e veio uma segunda pessoa, que segundo o Sr. Ministro disse, eu até tinha aqui a pergunta para lhe fazer sobre se não era um candidato ideal, porque tinha falado de um conjunto de nomes antes, já veio dizer que a pessoa que foi escolhida, e não estou de todo a adjetivar a pessoa que foi escolhida, estava, aliás, já estava previamente neste lote de pessoas que, bem, têm que avaliar para tomar decisões, mas no fim do dia diz, como não vou usar as afirmações erradíssimas do Primeiro-Ministro de dizer pagar para trabalhar, mas diz fica com um salário abaixo daquele que ganhava, é factual, vai ganhar menos do que ganhava. Mas o que quer dizer que o Governo agora já não concorda com este Governo e concorda com o Governo de junho e com o vencimento que estava lá definido, porque o enquadramento legal atual permitia-lhe pagar o salário como o Governo entendia que devia ser. E por isso eu peço nesta minha última intervenção que explique porque é que o Governo recuou naquela que era a sua intenção e decidiu pagar de acordo com a lei de junho, ou com o limite de junho, e não de acordo com aquele que era o critério definido na lei de dezembro, que o Governo considera fundamental, que era em função do vencimento anterior, neste caso, do novo secretário-geral. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluirmos as questões desta segunda ronda, a palavra ao Sr. Deputado Albino Ramos. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei nesta segunda ronda endereçar algumas das questões levantadas pelo Sr. Ministro. Corrigindo a questão semântica, eu referia-me ao setor administrativo da administração pública e não aos serviços e fundos autónomos do setor empresarial na intervenção inicial. Se deve ou não existir diferenças entre os dois, é uma conversa totalmente diferente. É óbvio que existe um problema concorrencial no exercício de funções públicas, que provavelmente existirá sempre, uma vez que existem limitações no exercício inerentes à natureza das mesmas. Ideologias políticas à parte, mais libertário ou mais liberal, o que interessa mesmo é tornar este país um pouco mais liberal, mas não é esse o foco da nossa discussão hoje. De forma simples e clara, a iniciativa liberal é favorável a simplificar processos e aumentar a transparência e competitividade do setor público, tanto quanto possível. Não somos favoráveis a criar exceções para contornar limitações sem endereçar a causa raiz do problema. Sr. Ministro, a iniciativa liberal estará sempre do lado de reformar o Estado, por forma a torná-lo mais eficaz e eficiente. E sim,
É possível ter menos Estado e melhor Estado. E existe a coragem para o querer reformar, simplificar e melhorar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, obrigado às senhoras e senhores deputados. O Sr. Ministro dispõe agora de até 10 minutos para responder às questões. Muito bem. Então, tentando ser rápido, o Sr. Deputado Albino Ramos, sobretudo apreciações. A Sra. Deputada Marina Gonçalves perguntou porque é que recuaram, porque é que abandonaram a possibilidade do vencimento da origem. Não abordámos, não abandonámos. A pessoa escolhida, a segunda primeira escolha, se quiser, porque eram 5 primeiras escolhas, recebia mais, mas não cabe dentro deste regime, porque ela recebia mais, mas recebia mais como uma pensão. E eu não quis esticar, Governo, nós não quisemos esticar a lei para tentar dizer que uma pensão era um vínculo por tempo indeterminado, tipo laboral, e mais, mas isso nem se colocou, porque o candidato nomeado, no momento inicial, tal como nos disse que, apesar de vir dos Açores para Lisboa, prescindia do subsídio de residência, e prescindia sequer de discutir se era aplicável o regime de origem, o tal regime de dezembro, porque aceitava e queria exercer a função com a tabela, com o valor de tabela. Relativamente às perguntas do deputado António Mendonça Mendes, fez uma série de observações sobre fazer, eu digo-lhe só isto. Tenho a certeza que na reforma da administração pública, olha, outra pasta que tenho, a imigração, em 8 meses, agora 9, os secretários de Estado compõem a minha equipa. Os dirigentes públicos que trabalham connosco, e alguma contribuição minha, mas o mérito é sobretudo deles, fizemos muito mais em 9 meses do que Vossas Excelências fizeram, na realidade, em 8 anos. Depois, a sua pergunta é: devemos ou não devemos olhar para o setor público administrativo e dentro do setor público administrativo para a administração direta do Estado e procurar elevar a sua capacidade de atração, incluindo não ser secundário face à empresa. E eu digo-lhe isto, eu não acho que o Secretário-Geral do Governo seja uma função menos importante para o país do que muitos cargos de dirigente da administração pública. Não acho que o Secretário-Geral do Governo seja menos importante que o Presidente da CCDR ou os Vice-Presidentes da CCDR. Não acho que o Secretário-Geral do Governo seja menos importante que os membros do Conselho de Administração dos reguladores de seguros e etc. Estamos a falar do principal dirigente do centro do Governo e de apoio ao órgão governativo central. E eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. Eu espero no sentido, não é um desafio, nem é negativo, porque acredito que há um espírito, porque ouvi muitas vezes da parte de dirigentes do Partido Socialista, ex-governantes, esta inquietação e esta preocupação da dificuldade de recrutamento, em especial para a administração direta do Estado, que nós sejamos capazes, ao longo dos próximos meses, de encontrar um regime que reforce muito a atratividade do que são hoje os parentes pobres. Isto, mais ou menos, o que temos hoje é isto. Se o Estado e a administração pública têm um coração e um cérebro, eles estão junto ao centro do governo, na maior proximidade, onde a escolha das grandes decisões políticas, a coordenação da execução das políticas públicas e também a coordenação orçamental e de desempenho depois dos institutos públicos, das empresas públicas, é desempenhado. E se é assim, nós pomos o coração e o cérebro nas condições mais fracas de todas, achamos que o braço, uma empresa pública ou um instituto público que é mais remoto, deve receber mais do que a instituição mais central e mais relevante na execução? Eu acho que não. Mas é isso que temos hoje. Por uma força, por um conjunto de decisões que têm décadas e que já agora todos os partidos que aqui estão ou mantiveram, criando mais retalhos, e hoje temos um sistema de retalhos, ou nunca tendo proposto a sua alteração. E, portanto, eu acho que nós temos que rever isso. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira pergunta como é que calculam esses 4 milhões. Esses 4 milhões é os dirigentes que temos hoje a receber o que recebem hoje, com
os dirigentes, o número de dirigentes muito menor que a reforma do Governo mantém para aquelas instituições ou as instituições que resultam das fusões. O caso de Hélder Rosalino até resulta, nós explicámos isso várias vezes, até resulta uma poupança para os contribuintes. Hélder Rosalino continuaria a manter o seu salário até um bocadinho maior, mais 20, 30 mil euros por ano, mantendo-se no Banco de Portugal, é isso que vai acontecer. Aquela função hoje existe, aquele salário continua a existir, o Banco de Portugal, isto é, os contribuintes, continuam a suportá-lo indiretamente, até mais 20 a 30 mil euros, e nós, além disso, temos que pagar o salário do Secretário-Geral do Governo. E, portanto, se quiser, a nomeação de Hélder Rosalino até permitia aumentar um bocadinho a poupança, mas a comparação é o quadro de dirigentes que existia com o que existe. Mas deixe-me dizer-lhe, como vários deputados aqui disseram, o grande mérito desta reforma da administração pública não é a poupança financeira, é o reforço da capacidade do Estado na função jurídica, função de planeamento e na governação. E as poupanças ultrapassam muito a dos dirigentes. O que nós poupamos só no funcionamento de dezenas de entidades que se extinguem ou se concentram, nos custos que têm, que passamos a deixar de ter, e no aumento da qualidade aos professores, o que poupamos em serviços jurídicos, por termos um centro de serviços jurídicos de excelência. Hoje o SEJUR, hoje não, quando nós entramos no Governo tinha, creio que 16 dirigentes, 16 membros consultores. Nós estimamos no final do ano o Centro Jurídico do Estado ser muito, muito maior, várias vezes maior, concentrando a grande função jurídica do Estado numa competência especializada e depois, para Direito Europeu, especificamente uma Direção-Geral de Direito Europeu e Internacional no Ministério dos Negócios Estrangeiros, reforçando a capacidade, com isso o Estado defende-se melhor, contratamos menos ao setor privado e deixamos mais competências técnicas dentro do Estado. Portanto, é uma reforma que vai muito para além dos 4 milhões de euros, eu devo dizer, eu até me dói quando focamos o mérito desta reforma na poupança dos dirigentes, porque não é verdade, é muito mais para além disso. Depois, pergunta do Sr. Deputado Marco Claudino sobre o comunicado do Banco de Portugal. Eu não vou comentar a interação entre o que foi a resposta positiva, a resposta que passou com dúvidas, a resposta final transmitida através de um comunicado ao país negativa. Só dizer isto. Em primeiro lugar, pagar no Banco de Portugal ou pagar na Secretaria-Geral do Governo o mesmo salário, evitando um segundo, era indiferente para efeitos do processo de decisão, porque isto é sempre despesa pública ou menor receita, menos dividendos. Mas o ponto importante não é esse. Estaria o Banco de Portugal proibido com o argumento da proibição de financiamento monetário? Não. Com todo o respeito por quem, tal como quando foi a garantia bancária aos jovens, também quis dificultá-la, dizendo que era necessário um parecer do BCE, que não era devido, que não era obrigatório, que em Espanha não foi aplicado, mas se calhar não havia toda a vontade de permitir que o sistema fosse aplicado. Também aqui foi inventada uma justificação que não existia. E eu passo a explicar porquê. Os artigos, elemento literal, os artigos referidos, o 123 do Tratado e o 19 dos Estatutos do Banco Central Europeu, ou do Sistema Europeu de Bancos Centrais, fala proibição da atribuição de créditos ou descobertos. Não há aqui nenhuma concessão de crédito ou desembolso. Mas isso é o argumento literal, podíamos dizer, ok, se não há um crédito ao Governo, há pelo menos uma transferência ou uma despesa pública incorrida adicional. Portanto, o Banco de Portugal fica a perder por fazer esta decisão e dá essa perda para o Orçamento do Estado falso. Esta despesa existiu, existe, vai continuar a existir, é até maior, não vai ser substituído porque aquele cargo, como sabem, não é um cargo nem com uma função particular, nem é substituído caso a pessoa desapareça. E, portanto, não há nenhuma transferência de valor, no sentido de despesa financeira ou despesa económica realizada pelo Banco de Portugal por causa disto. Segundo ponto. Portanto, não há nem crédito, nem descoberto, nem uma despesa nova incorrida para servir o Governo. Terceiro lugar, a decisão do Banco de Portugal de fixar este salário foi definida com total independência, foi prévia a este Governo. A independência política foi totalmente preservada. A função existia, foi previamente definida e o seu salário também. Economicamente não é beliscada. Este salário representa quase nada
quase nada no Banco de Portugal. Não é possível dizer que a independência económica do Banco de Portugal ficaria perturbada por continuar a ter uma despesa que já tinha, que decidiu por si autonomamente, que iria continuar a suportar até ao fim da vida profissional deste consultor e que representa 114 mil euros por mês, menos de 200 mil euros por ano, em face de 800 milhões de euros por ano de margem financeira, de entre 400 e 300 milhões de euros em média de dividendos pagos ao Estado, 140 milhões de euros de despesa pessoal, não tem expressão e, portanto, nunca põe em causa, primeiro, não é um financiamento ao Estado monetário, em segundo lugar, não tem nenhum impacto nem na independência política nem na independência económica. Finalmente, ignora totalmente uma regra dos tratados e do Estatuto do Banco Central Europeu, que diz que, artigo 14º, número 4, creio eu, que os bancos centrais nacionais podem ter atribuídas funções nacionais diferentes da política monetária e que todo o seu balanço e a sua atividade pagam isso. Departamento de Estatísticas, função de estudos económicos, tudo isso são funções que o Banco de Portugal desempenha, que não são de política monetária, que utiliza o seu resultado económico, também a sua margem financeira, para satisfazer e que são em nome do interesse público. E, portanto, disponibilizar com o salário que já pagava e que pagaria um funcionário que nem tinha funções específicas intensas afetas e que disponibilizá-lo para serviço público noutra parte da administração pública estadual é perfeitamente enquadrável nesse ponto de funções nacionais que desempenha enquanto autoridade nacional. O Banco de Portugal não é uma entidade europeia, participa também no sistema europeu e com isso tem uma componente de entidade europeia, mas é, em primeiro lugar, uma entidade nacional que desempenha funções nacionais e que deve servir também o interesse nacional. E, portanto, essa questão não se coloca, não era relevante, era indiferente para efeitos de esta função ser desempenhada, não era por ser o Banco de Portugal ou o Governo, ou se quiser o Orçamento do Estado diretamente, enquanto despesa, a pagar, que determinaria aqui o caso aqui era este, e a situação aqui foi esta. Valia a pena, mantendo o nível de despesa pública ou o que tínhamos, criar condições para esta função tão importante ter mais atratividade sem alterar a estrutura e a lógica do que eram já a prática salarial dentro do Estado. São salários que já existiam dentro do Estado, que eram aplicáveis também nesta função tão importante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já não dispõe de tempo, faço o Sr. Deputado Carlos Pereira, muito obrigado. Só para informar que o Grupo Parlamentar do PS irá distribuir a ata da reunião de ontem da audição ao Sr. Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que explicou que o Banco de Portugal tem hoje a prestar serviço fora do Banco de Portugal cerca de 93 funcionários, o que significa que se o Banco de Portugal decidisse financiar, pagar todos esses funcionários, seria um bocadinho diferente do que aquilo que o Sr. Ministro acabou de explicar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero agradecer ao Sr. Ministro da Presidência a disponibilidade para prestar os esclarecimentos em instância dos Srs. e Srs. Deputados. Senhores Deputados, nós não chegamos a fazer um intervalo, vou só despedir-me do Sr. Ministro, seguimos com a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado.